e debaixo de cada asa, mãos de homem. Vai imaginando a estrutura dele. 4 asas, mãos de homem debaixo de cada asa. E saía relâmpagos entre os dedos das mãos de cada ser desse. E ele continua. O mais interessante de um querubim não era o corpo dele, era o rosto. Porque o rosto dele eram 4 em 1. O rosto dele, para o lado direito, era um rosto de homem. Para o lado esquerdo, um rosto de leão. Para o lado direito, o rosto de uma águia. Para frente, melhor dizendo. Para trás, o rosto de um boi. Eram as 4 aparências: homem, boi, leão e águia. Uma coisa interessante, eram as mesmas coisas que foram entalhadas dentro da arca da aliança. Os 4 rostos também estavam entalhados lá dentro, um olhando para o outro, cruzado, um de cada lado. Então veja que ele era um ser terrível. Imagina você se deparar com um bicho desse na sua frente. Mesmo assim, o sacerdote, ele entrava lá dentro e ele tinha que fazer o trabalho dele. É por isso que eu fico, depois a gente começa a entender, se você ler outras passagens da Bíblia, que toda vez que aparecia um anjo comum de Deus para uma pessoa, a pessoa ficava lá quase que morrendo. E o anjo tinha que falar: pode ficar calmo aí, você não vai morrer não. Fica calmo aí, não precisa temer não. E agora a gente vê anjos que são terríveis. Eles ficavam guardando aquele lugar. Eles ficavam ali, os dois, de maneira que o rosto da frente olhava para a entrada. Ou seja, quem entrasse ali se deparava logo de cara com o rosto daquele bicho que era tremendo. Diz a Bíblia também, voltando agora para a extremidade do templo, que em redor de todo o templo, Salomão mandou entalhar querubins, e do lado de cada querubim tinha entalhado uma flor, e do lado da flor uma palmeira. E assim era: um querubim, uma flor e uma palmeira. Um querubim, uma flor e uma palmeira, em volta de todo o templo. E quando tudo isso estava pronto, vem a ordem de Salomão: olha, agora pega o ouro, reveste tudo que está dentro do Santo dos Santos de ouro, tudo, de maneira que não fique nada. Até o altar de cedro, dentro do lugar, do santíssimo lugar, foi revestido de ouro. Os querubins foram revestidos de ouro. Toda a parede foi revestida de ouro. O piso, o teto, tudo foi revestido de ouro. Tudo. Salomão tentou fazer tudo na maior perfeição que um homem poderia fazer. Quando o templo estava pronto, gente, as pessoas, para adorarem a Deus, elas tinham que sair de suas casas e tinham que caminhar até chegar no templo. Eles não faziam isso em outro lugar. Eles só faziam as orações em casa. Mas quando eles queriam adorar a Deus, entrar na presença de Deus, eles tinham que chegar no templo. Veja que era uma coisa: eles saíam de suas casas e todo mundo ia se encontrar lá no templo. O templo ficou pronto, tudo perfeito, do jeitinho que Davi tinha instruído Salomão. Saiu o templo lindo, maravilhoso, tremendo, coisa de Deus, revelação pura. Tudo que tem dentro daquele templo, tinha dentro daquele templo, foi pura revelação de Deus. Quando as pessoas chegaram no templo, para a inauguração do templo, Salomão foi fazer uma oração. E aí a oração de Salomão é muito interessante, porque ele fala: Senhor,
Oh Deus, assim como o Senhor prometeu para o meu pai Davi, teu servo, que este templo ele ficaria pronto, que o Senhor habitaria no meio do teu povo. Deus, nós sabemos, Senhor, que este templo, ó Deus, nem lugar nenhum na terra, nem país, nem planeta pode conter a glória do Senhor. Mas pela tua misericórdia, Deus, agora vem, Senhor, vem sobre este templo, vem sobre o teu povo e mostra o firmamento que o Senhor fez com Davi lá atrás, meu Pai. Diz a Bíblia que eles ofereceram naquele dia 22 mil bois de sacrifício e 120 mil ovelhas para sacrificar na presença de Deus, para a inauguração do templo. E quando Davi fecha a boca e está toda aposta aquela mesa, os sacrifícios em cima da mesa, a Bíblia diz que veio a presença de Deus e encheu tudo. Tudo. O templo ficou todo cheio de uma fumaça que eles não enxergavam nada. E a multidão do lado de fora, e todo mundo curioso, querendo olhar, e não tinha jeito. Porque a presença de Deus veio de uma maneira tão forte que eles não esperavam. E isso eu aplico aqui agora para nossas vidas, porque a gente fica buscando aqui o avivamento de Deus, como a gente tem feito, por direção de Deus mesmo, e a gente espera que seja uma coisa, mas quando vem, pastor Osés, o avivamento de Deus, que vem a glória de Deus, da maneira que Deus realmente espera e não a nossa, a gente não pode se conter, a gente não pode nem muito menos ficar na presença de Deus, porque a gente morre. A gente não pode com a presença de Deus, não pode, é simplesmente assim. Eu ouvi um testemunho de uma vez de um cara, que eu acho que eu vou contar ele o resto da minha vida, ele trabalhava comigo. Ele falou assim: olha meu filho, ele é um cara muito simples, um senhor. Ele falou assim: olha, eu fui igual a você, eu corri de Deus de todo jeito que você pensar, aquela maior simplicidade dele. Mas um dia, cara, eu estava na igreja dos crentes, e aí eu peguei e estou lá agachado, e estou ouvindo um cara orar: sangue de Jesus, sangue de Jesus, oh seu sangue cobre, e sangue de Jesus. Ele disse que era o sangue de Jesus para lá, o sangue de Jesus para cá, e ele está lá, paradinho, na dele. Ele falou que nem orava, ele falou que foi ousado. Olha o que ele disse: Jesus, se esse teu sangue é mesmo tão poderoso, igual essas pessoas estão dizendo aqui, derrama uma gotinha do seu sangue sobre mim. Sabe o que aconteceu com ele? 3 meses depois desse dia, ele teve que pedir para o pastor da igreja, porque depois ele ficou pregador, teve que pedir para o pastor da igreja orar, porque ele falou em mistério 3 meses, não falava um ar na língua dele. Ele disse que ficou 3 meses, ele não falou um ar, era só falando em mistério, ao ponto que a mulher dele teve que ir para o médico. Ele falou: a minha esposa, no começo tudo bem, no começo foi coisa de Deus, eu me converti, eu ficava só na igreja, mas depois ela começou a achar que era uma doença incurável. Então veja, vai tentando entender o que eu estou querendo dizer. Veja que quando a gente espera uma coisa de Deus, não vem na mesma proporção, vem o dobro, o triplo, ou 1000 vezes mais, ou 10.000 vezes mais, porque Deus não pensa como a gente. Os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então Deus faz coisas muito mais altas do que a gente possa imaginar. É assim que eu creio, é assim que eu vejo na Bíblia. E se a gente quer realmente caminhar de acordo com o que a Bíblia fala, a gente muitas das vezes vai passar por louco, sim. Foi igual eu quando eu me converti. Quantas e quantas pessoas me falaram que agora eu fiquei doido, e que crente é isso e aquilo, e não sei o quê. E eu tive que ouvir tudo aquilo. Um monte de besteira que não fazia menor sentido. Mas as pessoas realmente elas não entendem, gente. E muitas das vezes, presta atenção, dentro da própria igreja mesmo, tem gente que não confia, que não acredita. Porque tem gente que não está no mesmo espírito, muitas vezes, que você está. E Deus só fala com você, Deus fala em particular com você. Deus não falou com outra pessoa, Deus falou com você. Então Deus foi lá e tocou
vida do irmão. Então, para quem ficar indiferente? Se é Deus que está falando, se é Deus que está tocando, se é Deus que está movendo o lugar, então para quê?